Giovanni, tudo bem? Tudo bem. Eu lhe asseguro que os seus direitos serão garantidos, inclusive de se fazer acompanhar por um advogado ou de permanecer em silêncio durante seu depoimento. Porém, nós gostaríamos muito de contar com vossa colaboração perante essa CPI, que representa o interesse e a busca do povo itajaiense por respostas em relação a esses fatos que foram abordados. Eu lhe agradeço a presença. O senhor está acompanhado de advogado ou não? Não. Não? Então eu vou passar a palavra para o vereador Laudelino Lamin, nosso secretário da CPI nesta sessão, para solicitar suas informações pessoais a fim de lhe qualificar nos autos, ok? Senhor Giovanni Cândido, boa tarde. Boa tarde. Só responde sim ou não. Seu nome completo, Giovanni Cândido. Sim. Documento de identidade. Se o senhor não se recordar, não faz mal. Mas que fique registrado. 538654 SSP/SC. 854. 5386854. Isso. Confere. CPF, senhor, nacionalidade brasileira? Sim. A sua naturalidade, onde você nasceu? Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. Não está descrito aqui no documento da carteira de identidade? O nome do seu pai, por favor. Revilásio Cândido. Nome da sua mãe. Rosvânia Nunes Cândido. O seu estado civil. Solteiro. O seu grau de escolaridade. Ensino superior incompleto. Ensino superior incompleto. Em que área? Geografia. Obrigado. É a sua profissão? Auxiliar administrativo. Seu local de trabalho atual? Júlio César Fernandes, Transportes ME. O local do trabalho? Rua José Pereira Liberato, número 900. O seu endereço completo? Rua Maurício da Silva, número 565. Maurício da Silva, 565. 565, bairro Cordeiros, Itajaí. Isso. Maurício da Silva, 565. Isso. Seu telefone, senhor Giovanni? 9720-0220. Tem residencial? 383-2937. Tem da empresa onde trabalha? 3346-4867. Muito obrigado, senhor Giovanni. Nada. Obrigado, vereador Lamin. Ora, secretário, pela qualificação. Bom, Giovanni, nós já lhe asseguramos os seus direitos constitucionais, né? Então, dessa forma, eu vou passar inicialmente, vereador Pegorini, para Vossa Excelência e, posteriormente, vereador Lamin. Caso tenham questionamentos a fazer para o Giovanni, podem iniciar, eu os faço na sequência. Obrigado. Agradeço, senhor presidente, obrigado pela palavra. Cumprimentar o público que nos assiste, que está aqui presente nesta tarde. Quero iniciar com o depoente Giovanni Cândido. A pergunta: se o depoente trabalha ou trabalhou na empresa Júlio César Fernandes ME? Eu trabalho. Se o depoente pode nos contar em que consiste seu trabalho na empresa e que funções o senhor exerce? Eu faço liberação de veículos. O senhor já ouviu alguém se utilizando de algum apelido para o pátio de veículos, como, por exemplo, Polishop? Não. O senhor já presenciou algum funcionário ou mesmo outra pessoa retirando ou trocando peças de algum veículo que estava localizado no pátio? Não. Dentre as conversas obtidas através das escutas telefônicas, há menções ao fato de pessoas irem buscar peças no pátio, o Polishop, dando a entender que esse local seria um pátio de veículos. O senhor tem conhecimento disto? Não.
O senhor já recebeu alguma ligação de seus patrões pedindo para atender alguém que iria até o pátio para buscar peças? Não. Já atendeu alguma pessoa que foi lá buscar peças? Não. Qual funcionário era o responsável por controlar os registros de veículos que entravam e saíam no pátio? Desculpa, eu não entendi. Qual funcionário do pátio, né, da empresa, que era responsável por controlar os registros de saída e entrada, né, desses veículos ali no pátio? Quem controlava a saída e entrada de veículos no pátio? Física ou sistema? As duas. Física. Física, o funcionário que está no pátio no momento, ou o motorista, ou o próprio escritório, e no escritório eu. Oi? Mas os veículos só eram liberados, desculpe, vereador, com ordem de Vossa Excelência, com ordem do senhor, é isso? Todos Sim. os veículos Sim. que eram liberados, Sim. só eram liberados. A física, sim, né? Sim, Ali claro, no momento. você fazia a Sim. parte física e determinava que o outro funcionário fizesse a Isso, liberação. ele poderia abrir o portão para o veículo sair. Então, o responsável direto era o senhor. Sim. Qual funcionário... o senhor já presenciou a retirada de diversos automóveis ou motocicletas ao mesmo tempo do pátio? Não. Era o que eu tinha, senhor presidente. Obrigado, vereador Pegorini. Vereador Lamin, tem algum questionamento a fazer nesse momento? Pode ficar à vontade. Tem. Senhor Giovanni, no ano de 2012, o senhor trabalhava como era funcionário na condição de responsável de liberação de veículos? Sim. É sabido que neste mesmo ano, isso estão nos autos, que de junho de 2012 a outubro de 2012 foram liberados em torno de 1.400 a 1.500 veículos de forma irregular. De que forma era feita essa transação? Quanto a números, eu não sei te dizer, mas, de fato, o José Alversino me ligava e pedia que eu liberasse esses veículos. Sem mesmo que pagasse e sem mesmo que tivesse legalmente a autorização da delegacia regional para liberar? Sim. Eu só gostaria de frisar novamente, deixar bem claro. Né, para a gente fazer justiça, a gente não quer... né, isso consta nos autos, não tem o que negar. Né? De fato, durante esse período eleitoral, foram liberados mais de 1.600 veículos. Isso de forma irregular, aleatoriamente, de cunho político, de favorecimento político em troco de votos. Né? Então, o senhor confirma que o senhor José Alversino ligava para o senhor e pedia para liberar? Quanto às ligações, sim. Mas quanto a número, eu não sei te dizer. O senhor não sabe quantos? Não. Mas foram liberados veículos aleatoriamente sem que fosse devidamente... Foram liberados veículos, sim. Sem que fosse devidamente autorizado, legalizado para liberar. É isso? Sim. E o senhor fazia essa liberação com ordem também do seu patrão? Não entendi a pergunta. O senhor acabou de nos colocar que o senhor, a pedido do seu José Alversino, José da Codetran, o senhor liberou diversos veículos, não sabe dizer a quantidade, mas liberou diversos veículos de forma irregular, não é? Foi isso que o senhor confirmou. Eu queria saber se o seu patrão tinha conhecimento desses fatos. Sim. E se recebia... Com licença, senhores vereadores. Se o seu patrão tinha conhecimento desses fatos ou o seu patrão lhe deu ordem para que o senhor cumprisse os pedidos do seu José Alversino? Da grande maioria dessas liberações, o Júlio tinha conhecimento, sim, e ele me autorizava, né, após o Zé, mas algumas vezes eu não conseguia falar com o Júlio.
E eu lembro de uma situação em que o Zé me ligou mandando que eu liberasse um veículo e eu não consegui falar com o Júlio. Foi uma das primeiras vezes, eu não consegui falar com o Júlio e eu disse que eu não poderia liberar. Até, enfim, eu achava que não poderia. O Zé, então, falou que era ele que controlava a entrada e saída de veículos do pátio que, O Zé que eu que deveria... o senhor diz é o José José Alversino. Alversino, que eu deveria liberar. Porque ele controlava a Isso de entrada e forma saída de aleatória. veículos do pátio. Isto é, o veículo foi apreendido por estar com licenciamento vencido. Não é? Sim. Aí o Zé ligava para o senhor e dizia, ó, libera o veículo tal para mim aí, que é meu. Nesses termos, assim, o diálogo e o acordo que vocês faziam, que o senhor tinha que cumprir? Ele mandava o proprietário até o pátio, me ligava e pedia que eu entregasse o veículo ao proprietário. Sem que tivesse a documentação da delegacia regional. Sim. Senhor presidente, Tiago Marassoni, esses questionamentos são importantes e gostaria que o senhor... Eu agradeço... Mas eu quero continuar. Só sim. De chamar, Júlio, que é o nosso depoente, o outro... Eu agradeço, viu, Júlio, a sua presença. Por favor, você pode, junto com a assessoria da casa, assinar o termo de comparecimento somente. Júlio, já fica... Aqui, ó, vereador Pegorini, por favor, leve lá. Tá ok. Obrigado. Vereador Lamin, por favor, pode continuar. Giovanni, você lembra do dia, mês e ano que o senhor iniciou as atividades na empresa do senhor Júlio César Fernandes? 1º de março de 2012. 1º de março. E o senhor continua até hoje lá? Sim. Depois que o senhor José Alversino saiu da Codetran, se elegeu vereador, ele continuou fazendo esses pedidos? Sim. Mesmo enquanto vereador? Sim. E o senhor Ele ainda os atendia? Isso, ele ainda se apresentava como autoridade para mim e que eu poderia liberar os veículos. Isso é constrangedor. Mas a verdade tem que ser feita. Parabéns, senhor presidente. Parabéns ao senhor Giovanni pela sua conduta, pela sua seriedade, pela sua transparência. Né? Acho que o homem tem que ser assim mesmo, né? Transparente. A gente não está aqui para crucificar e nem julgar e nem, né, quem somos nós. Mas nós estamos aqui para esclarecer fatos, coisas que verdadeiramente ocorreram ilicitamente. Né? Mas, senhor presidente, era o que eu tinha de pergunta e agradeço ao deputado. Obrigado, vereador Lamin. Eu tenho alguns questionamentos a fazer também, Giovanni, e talvez até algumas perguntas sejam repetidas, mas talvez pela forma de se fazer, você tenha uma outra visão, tenha como contribuir também de uma forma diferente. Bom, Giovanni, o senhor conhece os senhores... Eu vou falar os nomes e você me diz sim, se conhecer, ou não, se não conhecer. Pode ser? Deixa eu só assinar aqui. Ok. Júlio César Fernandes. Sim. José Alversino Ferreira. Sim. Nelson Abrão de Souza. Não. Everson Luiz Gama. Sim. William Gervasi. Sim. Suzete Inês Bellini. Sim. Jackson Vander Viscardi. Não. Anderson Estevam Vaz, vulgo Pequeno. Não.
Tá, desculpe. Anderson Estevão Vaz, vulgo Pequeno. Não. Luiz Carlos Gama. Sim. Francis Osório de Lima, policial militar. Não. Jefferson Alversino Ferreira, vulgo Tinho. Sim. Todos eles você conhece da sua atividade de trabalho ou de outros locais? Alguns são figuras públicas, né? Que não tem muita ligação ao meu trabalho, como a Suzete, por exemplo, não tem nenhuma ligação ao trabalho. Mas o Tinho, por ser dono da Utilicar, mas só. E por ser dono da Utilicar, você tinha algum... Não. É pessoal mesmo. E o contato com a Suzete nunca houve pessoalmente? Não. Bom, onde o senhor trabalha, qual a sua função e há quanto tempo está na empresa? Trabalho na José Pereira Liberato, número 900. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Desde 1º de março de 2012. E a sua função é? Auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo. Seu depoente tinha autorização por parte de Júlio César Fernandes para liberar veículos sem os devidos pagamentos. O senhor tinha a autorização do Júlio, como nesses casos que foram mencionados, onde o José Alversino ligava e solicitava? Não. Não tinha autorização? Não tinha essa autorização. Você pedia cada vez essa Sim. autorização? Sim. Então, essa autorização era para cada veículo, quer dizer, cada vez que alguém solicitava... Cada vez que o José Alversino Ferreira me ligava, eu tentava entrar em contato com o Júlio. Certo. Então, o Júlio autorizava ou não a liberação. Algumas vezes eu não conseguia entrar em contato com o Júlio e o José Alversino Ferreira mandava que eu liberasse ainda assim. E você cumpria essa... Cumpria. Perfeito. Além do José Alversino, alguma vez, alguma outra pessoa lhe solicitou a liberação de veículos dessa forma? Não, nenhuma. Nenhuma? Bom, então já foi respondido essa por solicitação do vereador José Alversino. Você pode nos informar como funciona o procedimento de liberação de veículos? O proprietário do veículo deve pegar a liberação na delegacia regional ou no Codetran e ir até o pátio, com o termo de liberação em mãos. Com o termo de liberação em mãos. E aí os pagamentos são feitos no pátio para retirada? Sim. Você teve conhecimento da retirada de aproximadamente 715 motos do pátio de veículos? Não tive conhecimento. Soube disso posteriormente? Soube disso posteriormente pelo inquérito do GAECO, mas eu soube que aconteceu em outro pátio, que ficava na rodovia Antônio Raio, e eu trabalhava na José Pereira Liberato, então eu não tinha não sabia nada disso. Certo. E você sabe, mesmo não tendo participado ou presenciado, sabe como que se deu esse processo de retirada das 715 motos? Não. No dia 15/10/2013, por volta das 16 horas, você foi procurado por uma pessoa de nome Fernanda Miller, filha do senhor Miller, da distribuidora Miller, o qual passou o telefone para o depoente, para você. Você falou com o senhor José Alversino Ferreira, o qual determinou a liberação de um veículo sem o pagamento de quaisquer taxas ou apresentação de documentação. Você se recorda disso? Não. Sim, 2/4/2015, por volta das 16h30, o senhor foi procurado pela pessoa de nome Carlos da Brava, a pedido do senhor José Alversino, e efetuou a liberação do veículo sem o pagamento de quaisquer taxas ou apresentação de documentos para liberação. Você se recorda disso? Não.
Se no início do mês de abril o senhor tomou conhecimento que o policial militar Francis Osório de Lima teria comparecido ao pátio, apropriando-se indevidamente de 2 bengalas de uma motocicleta que se encontrava apreendida. O senhor tem conhecimento disso? Não. O senhor sabe nos informar se esse policial militar, Francis Osório de Lima, costuma frequentar o pátio com liberdade para circular no mesmo? Não, eu não conheço. Algum outro policial militar tem essa liberdade? Não. Qualquer pessoa poderia adentrar o pátio e circular pelo pátio? Ou existia uma restrição? Existe uma restrição. Quem é que pode circular? Você pode nos falar? Em datas de leilão, os visitantes podem entrar na área do leilão e o proprietário do veículo pode ir até o veículo. Você pode nos informar como era realizada a segurança do pátio? Se tinha muros, câmeras, segurança, enfim, como é que se procedia a segurança? Sim, a segurança do pátio com 6 câmeras e o portão e cercas com mais ou menos 4 metros de altura. É isso. E alarme. E alarme. Se o depoente tem conhecimento de peças que teriam sido retiradas de veículos que estavam apreendidos? Não. Não? Você nunca presenciou nenhuma retirada de peça de nenhum veículo? Não. Em nenhuma oportunidade, então, o senhor auxiliou na retirada de peças, já que não tem conhecimento? Não. Você pode nos esclarecer no outro pátio como funcionava a segurança? Você trabalha no da José Pereira Liberato, certo? Tem um outro na rodovia Antônio Raio. Você conhece esse pátio? Sim. Sabe como é que é a segurança lá? Com cercas também, bem altas, e câmera. No mesmo estilo de Mesmo segurança? estilo. Além de segurança, pessoa mesmo. Perfeito. O senhor presenciou alguma conversa entre o Júlio César Fernandes e alguma das pessoas mencionadas antes, aquelas primeiras que eu lhe perguntei? Eu vou até reforçar. José Alversino, Nelson Abraão, Everson Luiz Gama, William Gervasi, Suzete Inês Bellini, Jackson Vander Viscardi, Anderson Estevão Vaz, Luiz Carlos Gama, Francis Osório de Lima ou Jefferson Alversino Ferreira. Em algum momento, o senhor presenciou conversas entre o Júlio César e alguma dessas pessoas sobre aumentar o número de apreensões para, em consequência disso, aumentar a arrecadação do pátio? Não. Alguma dessas pessoas que eu mencionei frequentava o pátio, além, obviamente, do Júlio e do José Alversino? Luiz Carlos Gama é funcionário. O Gama pai ou Isso. o Gama coordenador do Codetran? O Gama pai. O Gama coordenador do Codetran alguma vez solicitou algum tipo de liberação, da mesma forma que o José Alversino? Nunca. Nunca? Bom, então o senhor tem conhecimento de que o Luiz Carlos Gama ele é pai do coordenador, né, do Codetran? Sim. Certo? O senhor tem conhecimento o motivo pelo qual ele foi contratado? Sim. Ele foi indicado por um antigo funcionário, o Milton. Ele é vizinho desse Milton. Quando esse Milton saiu, ele indicou o Gama para trabalhar na empresa. O senhor sabe quais são as atribuições? Tratou sempre muito bem, mas a questão de liberação, ele sempre decidia mesmo que teria que fazer. Mandava. Certo. Algum outro, você tem alguma outra informação a respeito dessas solicitações do José Alversino
ou das metas de apreensão de veículos que ficaram claras dentro do procedimento, em um determinado momento houve uma determinação de aumento do número de apreensões. Você, como funcionário desde 2012, acompanhou esse aumento, presenciou esse aumento, sabe em virtude do que ele ocorreu? Não. A média de entrada de veículos no pátio permaneceu a mesma desde 2012. Tá. Você sabe nos informar quem era o responsável pela segurança do pátio onde você trabalha, na José Pereira Liberato? Como assim? Quem é o responsável pela segurança? Quem controla essas câmeras? Quem controla, monitora o alarme, liga alarme, desliga alarme? Não sei informar. Não sabe informar. Não sabe informar também no outro pátio quem é o responsável? Não. Quem é o responsável legal, digamos, pela manutenção desse pátio onde você trabalha? Quem é que chega... Eu acredito. Eu não sei, pelo menos. Então tá, daquelas citações onde o senhor aparece na denúncia do Ministério Público, que acredito o senhor tem conhecimento, o senhor reconhece elas? Lembra dos fatos? Eu não lembro, mas de fato aconteceram. Tá. Mas eu não lembro de todas, assim, né? Por nome. Por nome, por isso. situação. Era muito comum essa solicitação por parte do vereador José Alversino? Sim. Sabe me dizer mais ou menos quantas vezes por semana ou por dia isso acontecia? Numa média? Não sei te dizer. Tinha semana que era todo dia, tinha semana que não, mas geralmente bastante. Geralmente bastante. Isso. Certo. Bom, Giovanni, por enquanto eu estou satisfeito. Vereador Lamin, Pegorini, tem mais algum questionamento? Viu, Giovanni, nós agradecemos a sua presença. Eu vou solicitar à assessoria da casa, Arthur, que leve o termo de depoimento para que você assine. Se for necessário, nós lhe chamaremos em alguma outra oportunidade para esclarecer algum fato, mas, por enquanto, agradecemos a sua participação e a sua colaboração com a CPI. Obrigado.